Bom dia, povo de Deus, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, por mais um dia de vida, mais um dia na presença do Senhor, mais uma live que vamos iniciar para a honra e glória do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus, espero que vocês estejam bem, amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar os nossos irmãos entrarem, amém? E aí a gente já ora e a gente dá início à nossa live. Bom dia, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Fernanda, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, meninas, em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu só arrumar aqui. Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus, que vocês tenham conseguido fazer os devocionais, mesmo sem ter na segunda-feira, amém? Graças a Deus, está tudo bem. Eu não fiz a live porque eu estava somente muito cansada. Eu só estava muito cansada, mas está tudo bem, tá? Tá tudo bem. E ontem eu falei que eu ia fazer, mas aí eu estava resolvendo algumas coisas logo pela manhã. Eu estava em uma reunião, vamos se dizer assim, logo pela manhã, e aí se estendeu e não deu tempo de fazer. Mas, tirando isso, está tudo bem. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ir orando enquanto os nossos irmãos e irmãs entram, a gente já ora, para que a gente não se estenda muito aqui. Eu sei que as pessoas vão trabalhar, e ultimamente os devocionais têm estendido um pouquinho, mas amém, porque está tudo sobre o governo e o domínio do Espírito Santo, ele que conduz. Amém? Vamos orar enquanto eles entram, e aí a gente já ora, e nós podemos dar início ao nosso devocional. Pai, primeiramente eu te louvo, agradeço e engrandeço o teu nome, Jesus. Te agradecendo pela oportunidade de estar aqui reunidos, Senhor, em corpo, Pai, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que agora o Senhor libere sobre nós, Senhor, uma atmosfera, Senhor, de paz, uma atmosfera da tua glória, Senhor, que ela seja palpável, Senhor, sensível e manifesta, Senhor, sobre o ambiente de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Se eles estão em suas casas, Pai, se eles estão no trabalho, Pai, se eles estão nos meios de transporte, não importa onde eles estejam, Senhor, ouvindo esta live. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença palpável e manifesta, Senhor, sobre cada um, Senhor, destes lugares, Pai. Assim também, Senhor, como na minha casa, Pai. Aquieta, Senhor, em nome de Jesus, os nossos corações. Aquieta, Senhor, em nome de Jesus, as nossas almas. Blinda, Senhor, os nossos ouvidos contra todo tipo, Senhor, de mentira, Pai, que possa estar sendo manipulada, Senhor, que possa estar sendo liberada, Pai, através dos espíritos malignos contra a vida, Senhor, de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Blinda, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que todo ataque das trevas cai por terra agora. Eu declaro, Senhor, que todo embotamento mental cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego, Pai, o domínio e o controle, Senhor, desta live nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Assenta-te na cadeira de honra, Pai. Conduz conforme a tua vontade e o teu querer. Pai, que não seja, Senhor, nada dito, Senhor, da minha boca, do meu conhecimento humano, mas seja, Senhor, tudo conduzido, Pai, totalmente conduzido pelo teu Espírito, Senhor. Pai, eu te peço, dai-nos sensibilidade no Espírito, dai-nos discernimento de Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, eu selo nas regiões celestiais, Senhor, os umbrais desta live agora com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Pai, que é selado agora, Senhor, em nome de Jesus, no mundo espiritual, nas dimensões do Espírito onde está ocorrendo esta live, é selado com o sangue do Cordeiro. E todos os espíritos imundos, contrários, Pai, à tua palavra, aqueles que se levantam contra os teus filhos sobre a face da terra, eles são agora, Senhor, em nome de Jesus, amordaçados e amarrados com cordas de fogo. E o Senhor também, Senhor, amarra agora, Pai, através dos teus anjos, principados e potestades locais, em nome de Jesus. Eu declaro que esta live não vai ser, Senhor, interrompida, não vai cair a conexão, Pai, de internet de nenhum dos teus filhos, não haverá, Senhor,
travamento, Pai, na transmissão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro sensibilidade espiritual agora, Senhor. Conduza todas as coisas conforme a tua vontade e o teu querer. Derrama sobre nós, Senhor, o espírito da sabedoria, o espírito da revelação da palavra. Doce amigo Espírito Santo, clamamos pela tua presença. Clamamos, Senhor, pela tua participação conosco neste devocional. Sem a tua presença, Pai, sem a tua revelação, de nada adianta, Senhor, lermos, Senhor, a palavra do Eterno. Então, Pai, traga a revelação, Pai, dentro do espírito de cada filho e cada filha tua, Senhor. Que esta palavra, Pai, este devocional venha nos alimentar. Venha ser, Senhor, como uma espada, Pai, afiada, capaz de dividir, Senhor, as juntas e medulas, capaz de separar a alma da carne, para que o espírito prevaleça, Senhor. É o que eu oro, Pai, e declaro. Um maná, Senhor, em nome de Jesus, vindo da tua parte. Alimento sólido, Senhor, para que possamos ser edificados na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Verônica, bom dia. Fátima, bom dia. Anne, shalom, shalom. Daniele, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Kelly, bom dia. William, a paz do nosso Senhor Jesus. Adilson, seja muito bem-vindo. Tânia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cléo, bom dia. Estamos aqui, para você que está de primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, amém? Nos reunimos aqui de segunda a quarta e sexta, a partir das 7h45 da manhã, para que a gente possa desfrutar da presença do Espírito Santo em comunhão com os irmãos, amém? Num devocional direcionado e conduzido pelo Deus vivo de Israel. E estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Bom dia, Elaine, Lucilene, a paz do nosso Senhor Jesus. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura. E nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 25, e depois Jeremias, capítulo 19. Amém? Glória a Deus. Então, para quem puder, abrir aí a Bíblia, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém? 1 Crônicas, capítulo 25, diz assim: o ministério dos músicos. Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para este ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua mentoria, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Quanto à família de Jedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Razabias e Matitias. 6 ao todo sob a mentoria de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças a Yahvé. Meu Deus, só um minutinho, gente. Só um minutinho, deixa eu só silenciar aqui, porque senão acaba perdendo o foco aqui, peraí. Pronto. Aí. Pronto. Quanto à família de Emã, seus filhos foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maizote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente e profeta do rei, cuja família foi exaltada diante de muitos, conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais, quanto à ministração do louvor, por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, no serviço de adoração na casa de Yahvé, estando Asaf, Jedutum e Emã submissos às ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto de Yahvé, todos eles mestres, era de 288. Então deitaram sortes para designar as responsabilidades, tanto dos mais velhos como dos jovens, tanto dos mestres
como dos discípulos. A primeira sorte tocou a família de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda caiu para Gedalias, com seus filhos e parentes. Era ao todo 12. A terceira para Zacur, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quarta parte para Isri, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e parentes, 12 ao todo. E a 18ª para Hanani, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e parentes, 12 ao todo. A 23ª para Maizote, seus filhos e parentes, 12 ao todo. E a 24ª para Romate-Ezer, seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Vamos lá. Então aqui a gente viu o ministério dos músicos que foram separados ali pelo rei Davi, juntamente com os profetas que estavam, amém, a serviço ali do rei e a serviço do templo. Algo que eu quero ressaltar aqui, queridos, antes da gente ir para Jeremias, que o Senhor tem falado grandemente comigo dentro dessa janela, desse período de tempo, e agora eu vejo que está tudo alinhado com a palavra, amém? Aqui, nos versículos primeiros, aqui nos 3 primeiros versículos, Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Vamos parar aqui. Então, ele separou juntamente com aqueles que eram comandantes do exército. Entenda algo, querido. O Senhor, na grande maioria das vezes, ele vai usar aquilo que você exerce na terra. Está muito ligado com o que você tem de chamamento no mundo espiritual. Uma outra passagem bíblica onde você vê isso. Vamos lá. Jeú. Jeú era um comandante do exército. E depois ele foi ungido pelo Senhor, amém, a ser ali um homem, um sacerdote de Deus, e foi Jeú que foi lá e destronou Jezabel. Foi Jeú que deu ordem, somente com a presença dele, os eunucos viram Jeú chegando com a tropa, ele era um comandante do exército. Então, isso se reverbera no mundo espiritual. Então, ele também tinha uma autoridade diferenciada no mundo espiritual. Mas, irmã, todos nós somos iguais perante o Senhor no mundo espiritual. Sim, queridos. E sim, mas existem patentes. Existem sim patentes. E tem pessoas que falam, ai, não. Como não? Vamos lá, raciocina comigo. Uma pessoa que tem uma vida consagrada, uma pessoa que tem uma vida separada, que ela abdicou de todas as vontades carnais, ela busca ter uma vida santa. Ela não é santa porque ninguém consegue ser santo, mas ela busca ter uma vida santificada. Tem comunhão com o Senhor, jejua constantemente direcionado pelo Espírito Santo. Largou mão de pecados, de práticas pecaminosas. Ela tem tempo de devocional com o Senhor de qualidade, e não somente quando sobra tempo.
essa pessoa, conforme ela vai buscando relacionamento com o Senhor, a autoridade dela vai sendo reconhecida no mundo espiritual. Agora, outra pessoa, que por mais que tenha, amém? Cargo eclesiástico, que por mais que foi ungido a não sei o quê, se ela não passar tempo na presença de Deus, gente, ela não vai ter autoridade. É uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão simples. E são coisas que estão sendo tirado de dentro das igrejas, que as pessoas estão relativizando demais. E entenda, a autoridade espiritual, toda ela, a maior, já foi nos concedida pela cruz através do sacrifício de Cristo. Mas quanto mais você se santifica, quanto mais você busca, quanto mais você tem relacionamento com o Senhor, mais você consegue sim ter um nível de autoridade espiritual diferente de outro. Por que que às vezes vai se expulsar demônio de uma pessoa, uma determinada pessoa, a pessoa Y vai lá, ministra e o demônio não sai. E a pessoa Y vai lá e ministra e o demônio sai. Por que se é o mesmo espírito? Gente, é coisa para parar e se pensar. Ai, por quê? Fulano orou e não saiu. Ai, porque não usou da autoridade de Cristo. Sim, talvez não usou da autoridade de Cristo, mas também talvez essa pessoa esteja com alguma brecha no mundo espiritual. A vida dela também, às vezes, está cheia do mesmo pecado que ela está tentando tirar o capeta do outro. Não vai sair. Satanás vai olhar para a cara dela e vai pegar e vai falar assim, você não tem autoridade, porque eles falam, você não tem autoridade para mandar eu expulsar, porque você peca, porque você faz isso. E ele aponta. E Satanás vai lá e acusa. Então, existem-se níveis de autoridade diferente. E para se ter um nível de autoridade diferenciada, é somente com jejum, oração, santificação e tempo na presença de Deus. É você ter uma busca intencional. Por que que umas pessoas têm um maior nível de revelação da palavra do que outras? Por quê? Porque a pessoa busca, porque a pessoa jejua, porque a pessoa está constantemente buscando para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação. Ela não desiste logo no início. Ah, eu não entendi, eu não vou ler mais. Não, ela persiste. Não, eu não entendi, mas eu sei que o Senhor vai me trazer a revelação. Então, eu vou continuar estudando, eu vou continuar lendo, até que o Espírito Santo de Deus me traga a revelação. Amém? Então, aqui, é isso que eu quero falar. Voltando ao ponto inicial. Aqui, os comandantes do exército, eles foram separados juntos com Davi, e eles separaram aqueles que iriam trazer o serviço religioso, fazer o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Por que profetizar ao som de harpas, liras e símbolos? Porque Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. O seu trono está sendo alimentado pelos querubins, pelos santos que ficam dia e noite cantando e adorando santo, 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 santo. Lá é o lugar de habitação do Senhor. O trono do Senhor está no meio da adoração. A presença do Senhor está no meio da adoração. Então, queridos, não tem como uma pessoa falar que vai profetizar, que é um profeta de Deus, que se move no dom profético se ela não for um adorador. Não tem como. É um místico. É uma pessoa, amém, que vai lá e ela se move por impressões, mas ela não está totalizada, cheia, completa do Espírito. Porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Deus vivo de Israel, ele habita em meio aos louvores. Portanto, um profeta e uma pessoa que se move no dom da profecia, que tem um chamado profético, é um adorador em espírito e em verdade. Ai, aonde que está isso no Novo Testamento? Cristo. Cristo era um adorador em espírito e em verdade. Cristo era uma pessoa que ele adorava ao Pai, e ele é o Verbo encarnado. Ele adorava ao Pai em espírito e em verdade. Então, para uma pessoa que se diz profeta, profetiza, e que se diz que se move em dom de profecia, no dom profético, essa pessoa tem que ser um adorador,
porque se ela não for uma adoradora, um adorador, ele se torna um místico. É uma pessoa que se move por espíritos, que são adivinhadores. Michele, o que é ser um adorador em espírito e em verdade? Um adorador em espírito e em verdade abrange muitas coisas. É você adorar independente do que você está vivendo. É você adorar o Senhor na sua forma de se vestir, na sua forma de se comportar, na forma de honrar os seus líderes, na forma de honrar os seus pastores, na forma de honrar o seu trabalho, na forma de cuidar da tua casa. Tudo isso é se tornar um adorador em espírito e em verdade. Tudo que você faz é uma adoração. Adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas, tudo engloba um adorador. Você ser adorador em verdade é aquele que adora independente. Se está tudo bem, você adora. Se está tudo mal, você adora, porque você entende que Deus é Deus, independente de qualquer circunstância. Que se ele fizer, ele é Deus, e que se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Que a essência não muda, a essência do Pai não muda, o que muda somos nós. Então, para uma pessoa que se diz profeta, mais uma vez eu vou falar, uma pessoa que se diz profeta e profetiza e que se move nos princípios bíblicos do dom da profecia, amém? Ele é um adorador. Aí existe, vamos lá, existem muito, gente, para quem fez aqui, amém, a imersão sobre Jezabel, isso é uma polêmica. Para quem fez a imersão sobre Jezabel, vocês viram, vocês aprenderam lá como ela é astuta, como que ela trabalha, como que tem toda a tríade dos demônios de Leviatã. E algo que eu tenho percebido muito, queridos, na igreja brasileira, é o quanto Jezabel está sambando, mas ela está sambando escrachadamente no meio do povo de Deus. E o povo não está se ligando que já está vivendo o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, que diz que a igreja de Tiatira ela era muito boa em diversos aspectos, mas o que eles estavam fazendo era tolerar Jezabel. Por que tolerar Jezabel? Porque Jezabel não aceita autoridade. Jezabel não aceita você honrar pessoas que foram levantadas pelo próprio Deus. Jezabel vai fazer com que você se torne uma pessoa em que você não respeite a autoridade, que questiona aquilo que foi levantado e designado pelo Senhor. Jezabel está sambando dentro da igreja. O capeta está fazendo o que ele quer dentro da igreja, porque o povo está com a mente cauterizada, falando que não existe mais aquilo, indo totalmente contra os princípios e contra a própria palavra. Por quê? Porque o Senhor fala que o povo padece por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz: o meu povo padece por falta de conhecimento, porque tem uma leitura da Bíblia rasa, porque tem uma leitura da Bíblia que, se você não entende, você joga no site GPT. E o site GPT não foi criado pelo Espírito Santo de Deus. Não é ele que traz a revelação, porque a revelação do Evangelho traz confronto de caráter. O site GPT não vai confrontar o teu caráter, querido. E ele vai fazer com que você entenda aquilo que ele quer que você entenda, que é você matar a doutrina do Cristo para levantar uma doutrina demoníaca. Então, o que está acontecendo hoje é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Ai, não, só existe um, nós só temos que adorar ao Messias, honrar ao Senhor. Não existe mais profeta. Vai ler a Escritura, querido. Eu convido você a se aprofundar na palavra, mas você se aprofundar com o Espírito. E que o Espírito do Senhor traga a revelação e o temor. E que você consiga compreender o que a Escritura tem para dizer. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra. É a própria palavra de Deus. Ninguém está falando aqui, querido, que você tem que ir lá e lamber os pés do teu apóstolo, os pés do teu pastor, os pés do teu líder. Mas existe uma coisa que o mundo espiritual e o próprio Cristo nos ensina: honrai. Honra. Porque se você honra o líder que Deus levantou, porque toda a autoridade é levantada por Deus,
toda a autoridade, até aquele que está sentado lá no Distrito Federal, até o Lula, ele está lá por permissão de Deus. Por quê? Porque cada um tem o prefeito, tem o presidente, tem o pastor que merece. Se ele está lá é porque todo mundo é burro e não soube votar. É porque ninguém soube votar direito. Porque abriu mão do que deveria ter sido feito, mas eu não vou entrar nessa parte. Então, a honra, queridos, ela tem que ser feita assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos versículos 2 e 3, o Senhor diz assim, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, os filhos de Asaf estavam sobre sua mentoria. Mentoria. E ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Então, não tem como uma pessoa que se diz profeta, uma pessoa que se move no dom profético, hoje em dia não tem mais o profeta. Tudo bem, querido, pode não ter o cargo de profeta, respeito a sua opinião, mas o Senhor diz através da boca de Paulo, aquele que sabe, para que a gente saiba buscar os dons. E aí ele diz, busque por todos, porém, aquele que você mais deve buscar era o quê? O dom da profecia. Então não vem falar para mim que o profeta não existe mais. Tudo bem, o profeta não existe mais, mas o dom profético existe. E não tem como você se mover no dom profético se você não tiver alguém sobre a sua cabeça, além de Cristo. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se move no dom da profecia e uma pessoa que se move no ministério profético, se não tiver alguém que o acompanhe, ele se torna místico, adivinhador. Porque o profeta ele tem que ser alinhado. Quem se move no chamado profético, quem se move na intercessão profética, ele tem que ter uma mentoria. Ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Portanto, quando você escuta aí, não é necessário para a igreja, não é necessário você congregar, não é necessário você honrar, você está desonrando o próprio Cristo, querido. Você não está desonrando o teu pastor nem o teu líder. Você está desonrando o próprio Cristo. Porque se você não honra aquele que você vê com os teus olhos carnais, como que você honra a Deus que você não pode ver e somente sentir? Desculpa, mas tem que ser falado português claro, porque às vezes as pessoas eu não entendo. Eu acho que tem uma certa dificuldade cognitiva. Quando Deus usou ali Jesus para separar que eles estavam preparados, foram 12, não foram? Foram 12. Depois dos 12 veio 70. O que Jesus falou? Vai de 2 em 2. De 2 em 2. Por que o Senhor Jesus falou para ir de 2 em 2? Porque ninguém faz nada sozinho. Então não existe profeta e nem quem se move em profético e nem discípulo, nem ninguém pode andar sem uma cobertura. A minha cobertura é Cristo. Tudo bem, querido, a sua cobertura é Cristo, mas você precisa responder a um homem. Não tem como você andar sozinho. Não tem como você caminhar. Somente eu e Deus. Deus designou através dos apóstolos, através de Paulo, que você vai ter um homem a quem você deve responder. E ponto final. Não gostou? Quando chegar lá em cima e tiver um tete a tete com Jesus, você fala, eu não concordo. E problema teu, mas é Bíblia. A gente precisa parar de esse mimizinho, de, eu não concordo. Tudo bem, querido, você não concorda, quando você tiver um tete a tete com o Senhor, você sobe para lá e fala, olha, Senhor, eu não concordo, aí é você e Deus, mas a palavra tem que ser falada. Sem tirar nem pôr. Tem que responder, tem que se submeter e ponto final. O que está acontecendo é que a igreja está sambando, Satanás está sambando dentro da igreja. Satanás está sambando através de Jezabel. Com o princípio do quê? Da desonra. Só que o Senhor ensinou a honrar. Quando, Michele? Quando? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou ali que você deve honrar. Maior é o que serve, querido. O próprio Cristo lavou os pés do discípulo. Foi humildade. Eu vim para servir. Eu preciso demonstrar para vocês o que é honra.
Eu preciso ensinar vocês a honrar. E olha que ele era o líder. E olha que ele era o mestre. Ele era o Messias. Na lógica humana, era para ter feito o quê? Os discípulos irem lá e lavar o pé do mestre. Mas ele falou, não, eu vou dar o exemplo, que maior é o que serve. E às vezes a gente, na altivez de espírito, acha, eu não preciso honrar o meu pastor, eu não preciso honrar o meu líder, eu não preciso honrar o meu chefe. É problema seu. Cada um tem a sua visão, mas é Bíblia. Eu não estou pregando o princípio de honra. Eu estou pregando aquilo que é princípio bíblico. Não é doutrina de homens, é doutrina da palavra. Se você não consegue caminhar com o teu pastor, com o teu apóstolo, com o teu líder, você tem um problema muito grande que está ali assolado, alinhado com Jezabel, de autoridade. Uma pessoa que não se submete à autoridade, ela não consegue se submeter a Deus. Tem uma alma totalmente falha. Tem uma alma que precisa de cura, tem uma alma que precisa de alinhamento, tem uma alma que precisa de santificação, tem uma alma que precisa de uma cruz. E Jezabel está aí, fazendo o que ela quer, deitando e rolando dentro das igrejas. Porque não pense você que que toda... Ai, mas a minha igreja não tem Jezabel. Você que pensa. Você que pensa. Pode não estar lá dentro, literalmente, mas dentro da casa de alguém, de algum membro da tua igreja, tem. E se a igreja não tomar cuidado, aquilo que está dentro da casa vai para dentro da igreja. Queridos, o que eu estou dizendo aqui é muito sério. É algo que talvez, para quem não tem entendimento do mundo espiritual, não está fazendo sentido. Mas para quem é intercessor, para quem trabalha com batalha espiritual, para quem está à frente no fronte de batalha, de igreja, sabe o quanto esse espírito maligno tem se levantado no meio do corpo do Senhor. Então a palavra de Apocalipse 2, ela já está se cumprindo. Vocês fazem tudo certo. Vocês vão lá, vocês dão comida aos moradores de rua, cuida das viúvas, faz isso, adora, faz aquilo outro. Porém, vocês toleram Jezabel. Vocês toleram Jezabel. Ela está sendo tolerada. Sabe por quê? Porque ninguém tem coragem de confrontar e dizer a realidade que precisa ser dita para que os filhos de Deus saibam e entendam que ela está aí e ela está se levantando para fazer com que a igreja seja enfraquecida. E é o que está acontecendo. Então, voltando aqui, quando o Senhor diz, aqui na palavra, em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, eles profetizavam sobre a supervisão do rei e sobre a mentoria, isso significa que toda a profecia, ela tem que passar pelo crivo da palavra. Se uma profecia foi liberada sobre a sua vida, se ela não for de encontro com a palavra, você rejeita. A palavra diz que nós devemos fazer o quê? Julgar a profecia e não o profeta. Amém? Ai, meu... Gente, vocês conseguem entender o quanto que Satanás se levanta quando a verdade é pregada? Quando é uma live assim que é para destronar mesmo, né? A pessoa ela é ousada. Aí o próprio capeta vai lá e manda os secretários para ficar falando o que não deve. Vamos lá. Queridos, talvez vocês falam, hoje a Michelle tá apimentada, é porque a gente está vivendo algumas coisas assim, sabe? E é uma ira santa, vamos dizer assim. É uma revolta com esse espírito maligno. Porque é impressionante o quanto Satanás tem cegado o povo de Deus.
o quanto as pessoas estão cegas espiritualmente, o quanto Satanás tem colocado um véu, as escamas nos olhos do povo. E esse povo tem que acordar, a igreja tem que acordar, queridos. É o que eu não canso de dizer aqui. Não adianta a gente pegar e ficar cantando Maranata, a hora vem o Senhor Jesus, todos os domingos, dentro da tua casa, de segunda a segunda, se você não fizer o que tem que ser feito. Jesus não vai voltar enquanto a igreja não tiver sido lavada, ornada, sem ruga e sem mácula. Não vai. Só que para isso acontecer, Deus conta comigo e com você. Ele é Deus, ele pode fazer, mas ele optou por trabalhar em comunhão comigo e com você. Por levantar os seus santos na terra, para ir e preparar o caminho para o noivo que há de vir, queridos. E se nós não nos levantarmos para fazer isso, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Se nós não cuidarmos da igreja, se nós não cuidarmos do corpo, se nós não cuidarmos em fazer com que o reino se torne um reino de verdade, como que o pai vai liberar o filho para vir? Não vai. Porque a palavra precisa ser cumprida. E qual é a palavra? Ele só vai voltar quando a igreja estiver sem mácula, sem mancha, ornada, totalmente preparada. E isso quem vai fazer somos eu e você, querido. Então isso gera uma revolta e uma ira e um inconformismo, porque o povo está dormindo. Porque o povo não está entendendo o que está acontecendo. Porque o povo acha que não precisa você se submeter a uma autoridade. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Então, o profeta, ele precisa, amém? Ser um profeta, uma profetisa, alguém que se move no dom profético, e aí eu vou estender para todo aquele que tem algum chamado, porque todos nós temos chamado. Então, isso se estende para todos os seres humanos da Terra. Você tem que ter a quem prestar conta, sim, querido. Você tem que, sim, ter a quem prestar contas. Sabe por quê? O único que não presta conta, e olha que eu vou te dizer algo, até o próprio capeta presta conta para Deus. Sabia? Que até o próprio capeta presta conta para Deus. Porque ele ainda não está no inferno. Ele ainda está nas dimensões espirituais no segundo céu. Então até o próprio Satanás ele ainda presta conta para Deus. E por que nós, olha como que é demoníaco, e por que nós não queremos prestar conta para a tua liderança? Vocês conseguem entender a trama de Satanás? Para fazer você ser uma pessoa independente? Uma pessoa sozinha? Sendo que quando Cristo separou para ir pregar, ele falou, vai de 2 em 2. Porque se você ficar fraco, eu te sustento. Porque se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Porque é melhor 2 do que 1 sozinho. Porque eu posso ir muito mais rápido sozinho, mas se eu for acompanhado, eu vou muito mais longe. Porque um ferro, assim como um ferro afia o outro ferro, um homem afia o outro homem. Não tem como você ser sozinho na vida, querido. O que Satanás quer é fazer exatamente isso, isolar. Você não precisa estar dentro da igreja. Você não precisa se submeter a um homem. Você não precisa estar dentro de um corpo. Porque Jesus pregava nas praças. Tudo bem, querido, é verdade. Você falou uma realidade e todo mundo sabe disso. Mas a igreja nasceu. A igreja de Corintos, eles se reuniam dentro das casas. É uma igreja. Isso não muda o fato de que você também não vai pregar nas ruas. A igreja não se limita realmente a 4 paredes, mas dentro das 4 paredes existe um corpo. E o que Satanás está querendo fazer é enfraquecer este corpo. E para que isso não aconteça, você precisa se submeter a uma autoridade, sim. Alguém que já foi antes de você. Alguém que já passou, talvez, pelas mesmas coisas que você está passando. E que tem autoridade para te ajudar a vencer o que você está travando, querido. É assim que funciona.
É assim que vai, e vai ser até que Cristo volte. Então aqui, os profetas foram levantados e eles profetizavam ao som das liras, dos símbolos, das músicas que eram tocadas através dos seus instrumentos. Por quê? Você só consegue ter plenitude da revelação daquilo que Deus tem se você tem uma vida de adoração. Por quê? Porque o Espírito do Senhor habita em meio aos louvores. Faça esse teste. Adore ao Senhor. Para você que sabe, que você já sentiu, eu tenho um chamado profético, eu sinto que Deus me chamou para se mover para o lado da profecia, eu sinto que Deus me chamou para ser profeta. Eu estou te dizendo aqui, como uma profetisa do Senhor, adore ao Senhor. Adore, adore, adore. Quanto mais você adorar, mais revelação você vai ter, porque você limpa o canal. Você limpa o canal que traz a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí você se conecta ao Pai. E quando você se conecta ao Pai, você tem os seus ouvidos espirituais abertos. E você consegue ouvir aquilo que o Espírito está dizendo. O Espírito da profecia, que é Cristo. Aquilo que Cristo está dizendo. Você acessa o coração do Senhor. Você acessa o coração do Eterno. Quando você está dentro de uma atmosfera e dentro de um ambiente de adoração. Então não tem como, querido. Desconfie. Se você vê uma pessoa que se diz profeta, que se move em dons proféticos e não tem uma vida de oração, de adoração, desconfie. Esse provavelmente está com o seu canal profético contaminado. Porque Deus habita em meio aos louvores. Amém? Outro ponto que eu quero ressaltar aqui. A gente viu aqui a partir do versículo 9 até o final, né? Até o último versículo 31. O número profético 12, que foi o quê? Todas as famílias, todos aqueles que foram levantados para o sacerdócio, amém? Para o ministério dos músicos, todas as famílias e todos os líderes, foi ao todo 12. Não é coincidência. Tudo aponta para Cristo. Qual foi o número dos apóstolos? 12. Porque 12 tem uma representatividade no mundo espiritual. 12. Porque 12 ninguém fica só. Vocês conseguem entender? 12 ninguém anda sozinho. Porque se eu cair, vai um lá e levanta. Então, querido, em nome de Jesus, se você é esse tipo de pessoa que ainda acha que você consegue caminhar com as suas próprias pernas, que você não precisa de alguém do seu lado, que você não precisa de um líder, que você não precisa de um pastor, que você não precisa de um mentor, que você não precisa de um profeta para te alinhar, para te exortar, para te capacitar nas dimensões do Espírito, querido, em nome de Jesus, se arrependa. Se arrependa. Eu vou contar algo que eu vi aqui e a gente vai lá para Jeremias. Esses dias eu estava vendo aqui nessa plataforma mesmo, eu nem lembro o que eu estava vendo, e apareceu um vídeo de um cara que ele é ex-pastor. E ele já tinha aparecido para mim uma vez, que há um tempo atrás, uma irmã me procurou porque ele fazia, escuta isso aqui, escuta o que eu estou te dizendo. Esse pastor, eu não vou citar o nome dele, que não é pastor mais, ele fazia mapeamento espiritual. E aí ele cobrava um valor para fazer esse mapeamento espiritual. E ela me perguntou, irmã, você já viu esse fulano? Aí eu falei, já passou na minha For You, mas eu nunca cheguei a ver. E aí eu e o meu marido, ao ano retrasado, nós fomos entrar para ver. Eu falei, nossa, o cara era pastor, amor. E aí, olha o que ele prega, o que ele pregava, né? Que ele saiu da igreja porque ele viu que não tinha necessidade dele caminhar dentro do corpo. Porque ele já era pastor, e aí ele viu muitas coisas que ele ficou ali desiludido, e ele abandonou o corpo. E ele era pastor. E aí ele decidiu caminhar por si só. Beleza. E aí eu fui ver os vídeos, eu falei, cara, tem alguma coisa muito estranha aí. Pela forma como ele estava se comportando, pelas vestes, pela forma de falar, muita ostentação, muita coisa. Eu falei, tem alguma coisa que não bate.
E passou, nunca mais eu vi esse cara. E aí eu falei para a irmã, irmã, eu te aconselho a não fazer, porque ele é uma pessoa que não tem cobertura, é uma pessoa que está nitidamente fora dos princípios e do caminho da palavra. Então, antes que você se exponha a sua vida e você não sabe para quem, é melhor não fazer. E aí eu fui e eu fiz o mapeamento dela. Voltando, quando foi esses dias, acho que foi no final da semana passada ou ontem, eu não me recordo, na segunda-feira, esse mesmo pastor apareceu para mim. E aí sabe o que ele está fazendo, queridos? Ele está fazendo pacto com Lúcifer. Pasmem vocês. As pessoas estão procurando ele, porque agora ele diz que Lúcifer é bom. Que o pai Lúcifer dá aquilo que as pessoas querem. Escuta, gente, se vocês verem ele, vocês já sabem de quem eu estou dizendo. Ele é um cara que tem um olho meio claro, o cabelo meio assim, meio cacheadinho. Ele está lá, ele se diz pastor. Eu sou um ex-pastor que fiquei ferido com a igreja, só que agora eu me encontrei e eu estou fazendo pactos com o seu Lúcifer. Essa é a fala que ele está dizendo. E pasmem vocês, cristãos estão caindo na lábia deste homem. Vocês estão vendo por que o corpo protege? Vocês estão vendo por que Satanás fica aí pisando, falando, você não precisa ir para a igreja, você não precisa de uma cobertura, você não precisa honrar o seu líder. Porque quando você honra, querido, o Senhor, ele levanta anjos para te proteger, porque o corpo é proteção. Deixa eu te falar. Eu e você talvez vamos ser feridos pela igreja, sim. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de pessoas, e não santos. E pessoas são falhas. As igrejas são feitas de pessoas doentes, como eu e você, que estão buscando por cura, que estão buscando por libertação. Porque o próprio Cristo diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Para aqueles que estão enfermos. Por que o ministério de Cristo era libertar os endemoniados, era trazer cura? Porque ele não veio para aqueles que são sãos, ele veio para aqueles que estão enfermos, e igreja é lugar de gente enferma. Então para de ficar procurando a igreja perfeita, porque ela ainda não existe, querido. Quando ela existir, o Cristo volta e leva ela para a glória. A igreja perfeita não existe, porque ela é feita de pessoas imperfeitas que estão buscando chegar no nível da perfeição de Cristo. Então não entra nessa de ficar falando, eu não vou para a igreja porque a igreja, o pregador isso. Eu não vou para a igreja porque a igreja cobra o dízimo. Então, querido, eu não sei o que você quer da vida. Ou você está achando que você fora da igreja você vai subir? Porque Jesus não vai buscar ninguém individualmente, ele vem buscar a noiva. E a noiva é a igreja. Mas nós somos a igreja, mas é o corpo. É o corpo. Então para de ficar apontando o pecado e o erro do teu irmão. Ao invés de apontar, vai lá e confronta para que ele se arrependa e pare de pecar. Ao invés de acusar, vai lá e se levanta em intercessão por essa vida. Olha, você está errado. Ou então, se você ainda não tem esse nível de maturidade e de ousadia no espírito, interceda, Senhor, o pastor está errado. Vamos levantar uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha e intervenha. Agora, para de ficar falando mal do teu líder, para de ficar falando mal da irmã, para de ficar falando mal da tia da cantina, para de ficar falando mal da tia que limpa o banheiro, para de ficar falando que não dá certo. Porque às vezes a pessoa não levanta a bunda do banco da igreja para fazer nada, mas fica atacando aqueles que estão fazendo. Isso não é ser corpo. Isso não é ser igreja. Porque ninguém vai lá e dá tapa a cara, vai lá, né? E fala assim, dá a cara a tapa para pegar e fazer o que precisa ser feito. Mas é muito bom, todo mundo é muito bom de atacar. Mas pegar a palavra, se preparar,
orar, jejuar, fazer uma ministração, ninguém quer. Porque a gente só quer receber. É só venha a nós. E vosso reino nada. Aí a ministração hoje não foi boa. E por que você não se foi lá e pregou? Por que você não vai pregar dentro da sua rede social? Porque eu não tenho espaço na igreja. A praça pública está lá. A rede social está aqui. Porque Satanás tem se infiltrado dentro das igrejas, dentro dos filhos de Deus, para ficar trazendo divisão para o corpo, para ficar fazendo com que a igreja fique enferma, para ficar fazendo com que as pessoas se tornem feridas mais do que já estão. E em vez de edificar o reino de Deus, está edificando o reino dos seus e o reino das trevas. Porque tem muito mais gente endemoniada dentro da igreja do que fora. Mas enfim, vamos lá. Jeremias 19. Gente, vocês me perdoam. Amém? Jeremias 19. A botija quebrada, visão da ruína. Assim declara Yahvé: vai comprar uma botija de barro de um oleiro. Leva contigo alguns anciões e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Berrenim-Rinom, filho de Inom, que está à entrada da porta dos cacos, e proclama ali as palavras que eu te comunicar. Então aqui é o próprio Cristo, é o próprio Deus de Israel trazendo o direcionamento profético para que Jeremias fizesse um ato profético. Amém? Vamos lá. Versículo 3. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim convoca o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que sobre essas terras trarei uma calamidade, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que as escutarem na ocasião. Porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocaustos e incensos a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram. E encheram essas terras com o sangue de inocentes. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos, oferecidos ao deus Baal. Procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Portanto, certamente vêm os dias, assevera Yahvé, em que não mais chamarão estas terras Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e atirarei seus cadáveres como comida para as aves da rapina e os animais selvagens. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de suas feridas. Eu os levarei comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, que os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Versículo 10. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharão. Eles dirás: assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebra um vaso feito pelo oleiro, não se pode ser mais restaurado. Também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, afirma Yahvé. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete, para onde Yahvé o tinha enviado para pregar e profetizar.
pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, no pátio do templo, e proclamou-o ao povo. Assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as cidades ao redor de todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Queridos, algo que eu quero ressaltar aqui. Muitas vezes, isso acontece até os dias de hoje, tá? Muitas vezes, Deus usa, e já foi dito isso aqui, de atos proféticos para trazer uma mensagem ao povo de Deus, para trazer um alinhamento, para trazer um juízo, para trazer um direcionamento, para trazer um alerta. E isso está descrito não somente no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, como nós já lemos. Amém? Quando aquele profeta foi lá e pegou o cinto e amarrou Paulo para falar que da mesma forma como o cinto dele estava se prendendo a ele, ele seria também preso pelos judeus. O que eu quero dizer com isso? Não entra nessa. Não acredita nas mentiras de Satanás, de que ato profético não existe, de que profecia não existe, de que profeta não tem mais. Porque o Senhor está levantando homens e mulheres que se movem dentro do dom da profecia para que haja alinhamento, restauração e direcionamento dos filhos do Senhor sobre a face da terra, para que a igreja seja restaurada. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, se eu não me engano, que no final o Espírito do Senhor seria derramado e os jovens teriam visões e os velhos profetizarão. Se não existisse o espírito da profecia, não tem como você falar que não existe mais profeta, querido. Porque o espírito da profecia é Cristo. Olha como que o povo padece por falta de conhecimento. Não faz sentido as pessoas ficarem pregando e falando que não existe mais o profeta, porque o profeta faz parte dos 5 ministérios que edificam a igreja. Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Então, onde que está escrito na palavra que não existe mais profeta? Sabe por que está sendo pregado que não existe mais profeta? Porque profeta é aquele que vai e escancara com o pecado. Profeta é aquele que vai e expõe, joga as cartas na mesa. Ele não se preocupa mais com reputação, assim como aconteceu com Jeremias, assim como aconteceu com João Batista, assim como aconteceu, amém? Com grandes homens e mulheres que eram profetisas também. Faz o que precisa ser feito. Porque o espírito da profecia quer ser calado. Porque o profeta hoje em dia quer ser calado. Porque o profeta é aquele que traz confronto. Aquele que se move na profecia, no dom profético. É aquele que traz o alinhamento que a noiva necessita. E o Senhor está levantando homens e mulheres remanescentes que não têm medo de falar o que precisa ser dito, que avançam no fronte de batalha para trazer o alinhamento que a noiva necessita para que o grande dia aconteça verdadeiramente. Porque está todo mundo assim, ó, na inércia espiritual, na letargia. Porque a grande maioria dos filhos de Deus só vai para a igreja no domingo, come o maná e não faz mais nada. E ai se o pregador não falar uma mensagem que agrada a alma. Ai se não for uma palavra que eis que te digo que a tua casa vai chegar. Eis que te digo que o teu marido vai vir. Eis que te digo que você vai ter dinheiro na tua conta. Ai se a palavra não agradar. Só que eu quero dizer, queridos, que o Senhor está levantando homens e mulheres que estão no fronte de batalha, guerreando para que a noiva seja curada, para que a noiva seja sarada, para que a noiva seja remida. Queridos, entenda que nós estamos vivendo num tempo totalmente apocalíptico. Irmãos nossos estão morrendo na Nigéria, no Sudão, em diversas partes do mundo, na China sendo perseguidos por conta do evangelho.
Por quê? Porque eles estão com fome e sede de entender, de buscar e de ter conhecimento. Só que eles estão sendo impedidos deste alimento. Nós aqui ainda temos a possibilidade de podermos falar de Deus de uma forma clara. Só que esse mesmo evangelho que está sendo pregado lá e trazendo morte para eles que estão querendo se alimentar, é o mesmo evangelho que deveria trazer morte do eu para nós. Só que muitas vezes as pessoas não querem ter a morte do eu. E aí coloca o fardo pesado naqueles que estão acima, vamos se dizer assim, né? Na eclésia, se esquecendo que todos nós, o ID não é somente para pastor, apóstolo, presbítero, missionário, diácono, não sei mais o quê. O ID é para todos. Você entregou a sua vida para Jesus, você fez ali a sua oração de confissão, que só existe um, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém veio ao Pai a não ser por ele. A partir do momento em que você fez essa oração, querido, o ID está sobre a tua vida. O ID faz parte da tua vida. Então, hoje, o que acontece? Hoje, a igreja está dormindo, numa letargia. A igreja está totalmente assim. Eu vou para o culto. Vamos lá, vai todo mundo hoje com as roupas da mesma cor. Vamos fazer isso. É o dia da tatuagem, é o dia daquilo, mas não tem um dia do arrependimento. Não são todas, mas a grande maioria. Não tem um dia do jejum coletivo. Né? Não tem o dia do jejum coletivo. Não tem o dia da santificação. Não tem o dia de você se prostrar na presença do Senhor. As vigílias não são mais vigília, porque a vigília hoje começa às 10 horas da noite e acaba meia-noite, porque ninguém quer passar a madrugada. Mas quando estava na balada, ia. Querido, Deus está despertando. Acorda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Acorda, desperta. Desperta a um senso de urgência. Para de ficar depositando no outro aquilo que também você pode fazer. Para de ficar esperando do outro aquilo que você também pode fazer. Todos nós devemos fazer. Não fique escutando o que Satanás está liberando nessas redes sociais. Foi como foi dito aquele dia, queridos. Isso daqui é bênção, mas também pode ser maldição. Porque se você não tiver maturidade e filtrar o que você vai ouvir, e filtrar, amém, aquilo que você está vendo, você vai comer qualquer tipo de alimento, querido. E em vez de você estar tendo vida, você está tendo morte. Por isso que muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, mas eu estou indo, eu servi a Cristo, e parece que as coisas não mudam, e parece que é isso e aquilo. Alguma coisa dentro desse quebra-cabeça chamado vida sua não está se encaixando. Não está. Em nenhum momento a palavra diz que a partir do momento em que nós entregamos a vida para Jesus, nós teríamos uma vida de mar de rosas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A partir do momento em que a gente entrega a vida para Jesus, aí é que os perrengues vai começar mesmo. Sabe por quê? Porque Satanás vai querer fazer você voltar para as mãos dele. Só que existe algo que Cristo disse, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus ainda é Deus de milagre. Deus ainda é Deus que faz milagre. Deus traz bênçãos. Oh, aleluia! Deus faz o impossível acontecer. Deus faz solteiro casar. Deus faz alinhamento dentro da família. Deus faz. Deus traz cura. Mas Deus também confronta. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, querido. E o que está acontecendo hoje é que a igreja não gosta de ser confrontada. Porque se escuta uma palavra de confronto, o pregador falou de uma forma que feriu a minha alma. Tua alma já está ferida faz tempo. Não é que o pregador feriu. Sua alma já está ferida. Então, queridos, que haja um despertar. Que haja um despertar. No grande dia nós estaremos com o Senhor.
Nós fazemos parte do exército. Por que que ele é visto como o Senhor dos exércitos? Por que que existe que o nosso general é Cristo? Se ele é o nosso general, queridos, é porque nós somos soldados, igual o irmão colocou aqui. Nós fazemos parte de um grande exército e o povo está dormindo na trincheira. E o povo está dormindo em meio à guerra. E Satanás sambando. E Satanás fazendo o que quer fazer dentro da igreja. E o povo lá, bebendo da água contaminada. E o povo lá, ai, fala mais palavra que agrada a minha alma. Ai, hoje eu não gostei do culto. Ah, pelo amor de Deus, gente, acorda, desperta. É hora da gente despertar. Amém? Queridos, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra aqui não é para a grande maioria de vocês. Não é. Mas o que eu sinto e que o Espírito ministra ao meu espírito é que ele quer trazer fogo para dentro dos altares. É esse senso de urgência. Sabe por quê? Porque ele quer enviar Cristo. Ele quer que a gente cante Maranata. Ele quer. Mas acontece que a igreja está dormindo. E a igreja somos nós. A gente só quer que ele venha, mas não faz nada para ele vir. A gente não cuida do corpo. A gente não cuida dos nossos líderes. A gente não cuida dos nossos irmãos. Tem gente que não cuida nem da própria casa, nem da própria família. Tem gente que não cuida nem de si mesmo. Quanto mais do outro. Porque Satanás está sambando. Está fazendo o que quer e o que não quer dentro da igreja. Por quê? Porque quando tem palavra de confronto, ai, fica todo mundo dodói. Porque fica, ai meu Deus, que palavra dura. Ai, nossa, você quer o quê, querido? Você quer o quê? Vai ler a palavra, vê lá, Mateus, Lucas, João, vai ler os evangelhos, veja como que Cristo falava. Veja como que Cristo falava. Gente, as ministrações de Cristo, as ministrações de Yeshua, não era passando mão na cabecinha não, querido. O próprio Cristo entrou dentro lá do templo e virou a banca, meteu chicotada para todo lado. Raça de víboras. Ai, mas hoje não podemos mais falar. Satanás está calando o povo. Satanás está calando a igreja. Satanás está querendo calar. Porque aí o culto a Baal está sendo edificado e todo mundo aplaudindo. Nossa, tá certo. Evangelho é confronto. Evangelho é tratamento de caráter. Deus quer uma noiva, que sou eu e você, lavados, remidos, sem mácula, para que a gente possa, no grande dia, falar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos às portas, estamos aqui, Senhor, estamos te esperando. Então, queridos, em nome de Jesus, se existe alguém aqui, e eu sinto isso, que se afastou dos caminhos do Senhor, se existe alguém aqui que, por algum motivo, você saiu de dentro da igreja, que você foi contaminado, porque isso é uma contaminação. Se você foi contaminado, amém? Por essas ideologias de que você não precisa de um pastor, de que você não precisa estar dentro de uma igreja, que não existe, que você não precisa estar dentro de um sistema religioso para cultuar o Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que essas setas, esses dardos, esses venenos que estão dentro da tua mente, que desceram para a tua alma, sejam expelidos para que você volte ao corpo, porque o corpo é lugar de proteção, porque o corpo é lugar de alinhamento. E entenda, queridos, não vai existir um pastor perfeito, não vai existir um líder perfeito, porque nós somos seres humanos e nós somos imperfeitos. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós estamos lutando constantemente para vencer a nossa carne. E um pastor, uma pastora,
um líder, um profeta, é homem e mulher como você, suscetível a pecar, suscetível a errar, suscetível a ter problemas emocionais, porque é homem e mulher, ele não foi ungido ali, colocado uma capa de super-homem e de super-mulher. Eu não estou dizendo que você tem que passar a mão no pecado dele se ele está em adultério. Eu não estou dizendo que você tem que, beijar, não é isso, entenda. E eu sei que vocês que me acompanham aqui há muito tempo, vocês já são maduros para entender isso. Mas nós precisamos restaurar a unidade, a unicidade dentro do corpo. E quando eu digo dentro do corpo, eu não estou dizendo somente dentro da minha igreja, do qual eu faço parte, da igreja onde você faz parte. Porque entenda, o corpo de Cristo é parte de um reino. Independente se é assembleia, se é batista, se é quadrangular, eu não sei qual é a denominação que você frequenta. Mas eu quero dizer que todos nós fazemos parte de um mesmo corpo e de um mesmo reino. E que existe um só cabeça que é Cristo. Só existe um só cabeça que é Cristo. Amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te agradeço por este devocional. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta palavra de confronto, Senhor, que veio tão penetrante e cortante, Pai. E eu sei, Senhor, que em nome de Jesus, muitas estruturas aqui, Pai, foram abaladas, estruturas demoníacas que talvez estavam de pé, resistências humanas que foram derrubadas, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que este homem, esta mulher, vai, Senhor, ser tomada agora pelo teu Espírito, e um senso de arrependimento, Senhor, vindo da tua parte, Pai, para que seja instaurado, Senhor, a tua vontade e a tua verdade sobre essas vidas, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, através do teu Espírito, Senhor, edificarmos um corpo sarado, remido, sem mácula, para que então o Senhor venha, Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor capacite e habilite cada homem e cada mulher agora, Pai, nas dimensões espirituais. Dê a cada um deles, Senhor, as armas necessárias para este tempo de guerra. Posiciona-o, Senhor, aqueles que estão com o coração disponível nos frontes de batalha. Porque, Pai, é isso que nós estamos aqui na terra para fazer. Edificar o teu reino para que o Senhor venha, Pai. Pai, nós declaramos que Satanás não prevalecerá contra a igreja. Não prevalecerá, Pai, porque nós nos posicionamos como homens e mulheres, Pai, de honra, que te adoram, que te servem, que te buscam em espírito e em verdade, que não mais caminham só, Pai, que não mais caminham, Senhor, como homens e ovelhas desgarradas, porque, Pai, ovelha tem pastor. Pai, ovelha é aquele, Senhor, que escuta a voz do mestre e segue. Pai, aquele que anda só, aquele que insiste em andar só, Senhor, certamente cairá. Pai, nos dê entendimento e maturidade ao nível, Senhor, de chegarmos na estatura de um varão perfeito, Senhor Jesus. Toca, Senhor, na mente de cada homem e cada mulher aqui. Abala, Senhor, em nome de Jesus, tudo que precisa ser abalado. Edifica o que precisa ser edificado. E que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, te responder da forma como o Senhor espera que cada filho e cada filho teu responda. Com posicionamento, com alinhamento, com discernimento, com maturidade, ousadia, porque o Senhor nos diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, Pai. Então que isso, Senhor, venha sobre a vida de cada homem e cada mulher nesta manhã, Senhor. É o que eu oro, Pai. E eu abençoo a vida de cada homem, cada mulher, Pai. Eu abençoo as suas casas, as suas famílias, os seus negócios, seus relacionamentos, as finanças e tudo que carrega o nome deles, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e exaltação seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é isso, queridos. Que o Eterno possa continuar falando conosco, amém, durante este dia. Que a gente possa meditar em tudo que o Senhor falou. Que nós não venhamos nos tornar místicos, amém? Que nós venhamos render adoração em espírito e verdade em todo o tempo todo. E na sexta-feira nós estaremos aqui de volta. Amém? Uma coisa,
que eu quero compartilhar com vocês. Orei ao Senhor, conversei com meu esposo, oramos, buscamos, e nós vamos fazer a imersão, tá bom? Dos casados, solteiros e divorciados. Então, vai ser algo que eu vou ver se vai ser em 2 dias, porque vai ser bem extenso, tá? Então, nós vamos abordar temas para solteiros, temas para casados e temas para divorciados. Então, vai ser algo bem completo. Eu tenho orado, buscado, jejuado, assim, né, na presença do Senhor, para saber o que Ele quer trazer, para que vocês entendam, queridos, aqueles que são solteiros, para que casem certo. Aqueles que são casados, que busquem, sabe, a plenitude do casamento. E aqueles que são divorciados, para que o Senhor traga restauração e quebre tudo aquilo que precisa ser quebrado, porque tem muitas pessoas que são divorciadas e acham que não podem mais se casar, que Deus não tem o melhor, que Deus não tem uma pessoa, e isso é uma grande mentira de Satanás. Amém? Então, nós vamos fazer, provavelmente não será esse ano, mas eu já vou abrir, tá bom? As inscrições para vocês. Não sei se hoje ou até o final da semana, eu preciso montar ainda tudo direitinho. E assim que eu montar... meu brinco caiu. E assim que eu montar, eu libero para vocês, tá? Mas só avisando que será lá para a semana de janeiro, mas para você já garantir a sua vaga, quando eu liberar, você já esteja ciente que nós vamos fazer e vai ser algo que eu sei que vai ser impactante. Eu sei que é algo que vai destravar muitas vidas, porque o que Satanás quer é destruir famílias, né? Satanás quer com que novas famílias não cresçam e aquelas que já existem sejam destruídas. Então, nós vamos dar esse passo de fé, né? Airi, eu sei que não será fácil, mas vai ser, tá? Não será presencial, vai ser igual às imersões mesmo, tá bom? Vai ficar gravado, vai ter um e-book, tudo direitinho. E esse e-book eu acho que ele vai ser maior até do que o de Jezabel, porque é muitos assuntos que vão ser abordados, né? Então eu vou escrever, por isso que eu tô falando que provavelmente vai ser só no meio de janeiro. Não dá para fazer presencial, porque tem muitas pessoas que me acompanham que não são daqui, né? Que são diversos lugares do Brasil. Então, ficaria meio difícil. Mas vai chegar o presencial, eu creio. Um dia vai chegar, amém? Um dia vai chegar. E, então, por enquanto, vai ser online, tá? A data certinha eu ainda não tenho, mas será em janeiro, tá? Também não vou fazer em dezembro, porque são festas, muitas pessoas viajam, né? Vai descansar. Então, para começar o ano de 2026, a gente vai começar com essa imersão que eu sei que vai ser um destravar muito grande na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. A minha está sendo destruída pelo alcoolismo. Em nome de Jesus, irmã, eu declaro que esse espírito do vício vai ser destronado. Amém? Em nome de Jesus, e a sua família vai ser restaurada. Que assim como o Senhor fez na minha vida, através, né, por conta do meu pai, que também era preso no vício do alcoolismo, hoje a minha família, a família da minha mãe, ela é restaurada, porque o Senhor trouxe libertação do vício, e hoje nós somos uma família, amém, que testemunhamos que o Senhor Deus faz. O Senhor Deus faz. Assim como Ele fez na vida do meu pai, eu declaro que Ele vai fazer na tua vida e a sua família não vai ser destruída. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã, vocês que são. Então, que Deus abençoe vocês. Quando eu tiver tudo montadinho, amém, do que vai ser abordado, os temas que vão ser abordados, eu libero para vocês, tá bom? E aí vocês se inscrevem e já garantem a vaga de vocês. Amém? Vai fazer na vida, gente. Deus, Ele faz. Ele faz. Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e Ele é o mesmo Deus de amanhã. Ele é um Deus de amor. Ele tem prazer em abençoar. Mas o tanto que Ele nos ama, Ele também quer nos corrigir. Entenda algo. Só corrige aquele que ama. Só corrige aquele que ama. Qual pai que não corrige o seu filho? Se você corrige o seu filho é porque você ama o seu filho, e você não quer que ele se perca, e você não quer que ele perca aquilo que ele tem para receber. Então, o pai, ele corrige, o pai aponta destino. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente está passando por certos tipos de dificuldade, porquê que a gente está passando por certos tipos de aprisionamentos, mas tudo faz parte do aprimoramento do pai. E é porque ele te ama. E ele sabe que você suporta, porque você não está só. Amém? Nós nunca estamos só.
o próprio Messias, o próprio Yeshua está de mãos dadas com cada um de vocês. Quando você acha que você está só, você não está só. O Espírito Santo de Deus está com você. Você pode não ter uma pessoa física do teu lado, mas aquele que venceu a morte está em todo o tempo todo. Basta você chamar, basta você clamar, basta você falar, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, esteja comigo. Ele vai te sustentar. E aí ele vai falar, caminha mais uma milha, filha, caminha mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha, porque eu sou contigo. E você vai caminhando essas milhas, e você vai caminhando essas milhas até que ele volte. Não é fácil, não é. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. Mas ele está conosco. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Eu estou bem, graças a Deus. Amém? Espero que você... Eu não sei se é o Renato, eu acredito que seja o Renato. Eu acredito que seja um irmão que fazia live, que estava aqui na live, bem no comecinho das lives, eu acredito que ele. Oi, irmão, a paz, tudo bem? Louvado seja o Senhor, amém, pela tua vida, espero que você esteja bem, que Deus abençoe, queridos, todos vocês, e que vocês, em nome de Jesus, possam desfrutar daquilo que o Senhor falou conosco, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. É verdade, Renato, ele sempre fala comigo, ele fala, eu falei com o Renato hoje, glória a Deus, ele sempre fala comigo, nós estamos sempre ali, apresentando, né, a sua vida, a sua família em oração. Que Deus abençoe, Renato, em nome de Jesus. Amém? Declaro sorte de bênção sobre a vida de todos vocês, de todos vocês. Amém? Que vocês sejam cheios da presença do Senhor, que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que vocês sejam cheios da plenitude do Deus vivo de Israel, e que o Senhor continue falando, gerando esse senso, amém? De urgência dentro de cada um de vocês. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus, e na sexta-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Deus abençoe, gente. Até mais, queridos.